E convidamos neste momento para moderar a nossa segunda palestra da noite, o Dr. Giovanni Mendes Ferreira, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Mato Grosso. E vamos dar início à nossa segunda palestra da noite com o tema Avanços em Neurocirurgia Funcional, com o Dr. Pablo Fruet. Boa noite, tudo bom? Prazer, para quem eu não conheço, meu nome é Pablo. Dr. Giovanni, obrigado pela presença. Obrigado, Dr. Luiz Afonso, pelo convite. E eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre tudo do que nós fazemos e quais são os avanços que nós temos. E nós vamos falar falar em neurocirurgia funcional, falar em neurocirurgia do ponto de vista bem interessante assim para o dia a dia. A gente não tem como não falar em neuromodulação. E a neuromodulação, a gente está mexendo com alguns dispositivos em tecnologias e inteligência artificial, mas o que é a neuromodulação? A neuromodulação, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, que eu vou comentar um pouco com vocês. A gente tem a neuromodulação que é invasiva, que é cirúrgica, e aí a gente tem um rol de procedimentos, e a gente tem os trabalhos e a neuromodulação não invasiva. Para a gente falar em neuromodulação, a gente precisa falar como é que funciona o neurônio, né? E isso é uma coisa que todo mundo viu isso na escola, mas não custa relembrar. Os neurônios eles se comunicam através de impulsos. E aqui a gente pode ver bem bonitinho como é que eles vão se comunicando. Em termos de fisiologia, essa comunicação, ela acontece através da despolarização de um neurônio. Essa despolarização, ela faz com que uma carga elétrica caminhe na direção do axônio. E aí, se a gente for lembrar da física, lá do ensino médio, nós temos duas leis que nos ajudam a pensar como é que nós vamos mexer na neuromodulação e entender como que é feita a neuromodulação. A primeira lei de Ampere, a lei de Ampere-Maxwell, ela diz que uma carga elétrica em movimento, ela cria um campo eletromagnético na volta dela. E a gente tem uma segunda lei, que é a lei de Faraday e a lei de Lenz, que é da indução eletromagnética. Ou seja, um campo eletromagnético, ele consegue interferir em outros campos eletromagnéticos. É só a gente pensar no ímã, que a gente brincava quando criança, que um ímã ou aproxima ou afasta outro. Só que na indução eletromagnética, dependendo o campo eletromagnético em movimento, ele consegue criar cargas elétricas e criar modificações num circuito. Como o nosso cérebro é um circuito elétrico e que tem um campo eletromagnético por consequência em volta dele, a gente consegue modificar como ele funciona através de um outro campo eletromagnético. Então, lá em 1896, na verdade, o francês, ele começou a estudar os efeitos do magnetismo no cérebro humano. Depois, em 1910, em 1985, na Inglaterra, que se criou propriamente dito o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. E então, fazendo uma revisãozinha, os neurônios através de sinais elétricos, a corrente elétrica natural pela lei de Ampere-Maxwell cria um campo eletromagnético em volta dela, através de um campo variável que o TMS cria, pela lei de Faraday e a lei de Lenz, a gente consegue modificar o outro campo eletromagnético próximo a ele, que é o cérebro, certo? E essa influência que a gente cria com esse campo eletromagnético, ele pode modificar o funcionamento cerebral de algumas formas. E é assim que funciona o TMS. Então, a gente tem uma bobina que ela cria campos eletromagnéticos em volta dela, e a gente tem um software que a gente consegue criar dezenas de tipos diferentes de campos eletromagnéticos com largura de pulso, frequência, se é burst, se é theta burst. E aqui tem a nossa querida Edna, que está aqui na frente, para vocês verem o que é um TMS, né? Porque vocês viram aqui atrás que é um troço na cabeça da pessoa, mas como é que faz? Bota em qualquer lugar, é de qualquer jeito? Não. A gente tem lá a medição dos pontos craniométricos, então 12 centímetros
da glabela, a gente tem a sutura coronal, 5 centímetros atrás da sutura coronal, a gente tem a parte motora, e é isso que eu quero que vocês observem. Então, a Edna está ali sentada, eu vou voltar, vocês vão ver que ela está desligado o som, mas vocês vão ver que ela dá uma contraída no dedo. Então, a gente está fazendo um estímulo eletromagnético em cima da área motora, determinando o limiar motor dela. Olha lá, ó, ela apertou lá em cima, deu uma contração na mão, certo? Em cima do limiar motor, a gente joga no software, tá? O limiar motor, e a gente calcula em cima do limiar motor, porque de uma pessoa é uma coisa, depende da espessura do crânio, da pele. A gente determina o limiar motor e depois a gente cria campos eletromagnéticos da maneira com que a gente quiser determinar e para indicações diferentes. Então, esse é o tipo mais primitivo, vamos dizer assim, e confiável de neuromodulação. A gente tem outros tipos, a gente tem o TDCS, que é corrente elétrica, que funciona, mas ele não funciona tão bem quanto o TMS. E para que a gente usa esse troço de dar campo eletromagnético na cabeça? Então, vamos voltar para as aulas de medicina lá. A gente, observem o que está em negrito, nível A de evidência. Então, a gente tem 3 indicações de nível A de evidência. Para depressão, é 1A de evidência. Então, tem um alto grau de confiabilidade, alto grau de recomendação, alto grau de evidência. Então, para depressão maior, dor neuropática e recuperação motora após AVC, a gente jogar campos eletromagnéticos, a gente consegue influenciar em cima disso. Tá? A gente tem outras indicações, esquizofrenia, alucinações auditivas na esquizofrenia. O grande problema é você pegar um cara esquizofrênico que já acha que alguém está colocando um chip na cabeça dele na hora que ele dorme e botar um campo eletromagnético na cabeça dele. Então, a gente tem alguns pacientes esquizofrênicos que a gente queria indicar, mas não está dando. Parkinson, isso é objeto de estudo nosso e depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas na doença de Parkinson, tanto a parte de memória quanto de marcha, a gente consegue influenciar através de campos eletromagnéticos, certo? Trauma cerebral também dá, e o PTSD, que é o transtorno de estresse pós-traumático, também consegue fazer algum efeito. Fibromialgia também funciona muito bem, certo? E Alzheimer também, eu vou comentar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. E na nossa clínica, a gente cria conhecimento e a gente faz pesquisas, tem alguns alunos aqui que participam conosco, e a gente está, neste momento, com 2 estudos que são ensaios clínicos randomizados, tá? Que é, na teoria, para criar o maior tipo de grau de evidência num estudo. A gente está estudando memória e dor. Tá? O primeiro estudo que estuda a memória, nós estamos tocando, já começou em março esse estudo, e nós estamos estudando indivíduos normais da Universidade Federal, alguns devem ter participado daqui, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, e dor, que é um estudo mais recente. Então, aprovado no CEP do FMT, toda aquela frescura. E o que tem diferente nesse estudo? A gente tem várias coisas que são diferentes. Assim, ninguém nunca estudou memória com TMS, é óbvio que estudou. Mas o que nós estamos fazendo diferente, né? É o ensaio clínico duplo cego randomizado, e é um ensaio clínico duplo cego randomizado, exato. É o rigor metodológico que muda. E tem algumas outras coisas que mudam, porque existem alguns coautores que estão trabalhando conosco diretamente. O principal deles é o Andreas Horn. Ele é professor de Harvard, ele é pesquisador. Eu conheci ele em alguns congressos que eu fui para os Estados Unidos. O Eduardo Alho, que é o nosso orientador, provavelmente orientador do doutorado, que aquilo ali vai virar. E a Vanessa Milanese é a nossa colega da Mayo Clinic em Jacksonville. E o que o Andreas contribuiu? Lá, eles estudam memória. DBS, TMS, TDCS para memória. E lá, eles criaram um mapa. E eu consegui convencer o Andreas a colaborar conosco. O mapa aqui é um mapa que é exclusivo deles lá na universidade. E eles nos passaram esse mapa para eu poder escolher qual era o ponto, quanto mais vermelho, mais associado à memória. Para a gente, qual seria o ponto que a gente usaria para fazer o estudo da memória no nosso TMS. Então, uma das grandes diferenciações é que a gente tem pessoas muito grandes participando junto conosco. E no nosso primeiro grupo, a gente teve um resultado muito interessante. Então, a gente conseguiu aumentar a acurácia mais ou menos em 12% num dos testes, 60% de redução do tempo de resposta num dos testes,
aumento de 29% da memória imediata, que é coisa pra cacete. E isso aqui não é alguém doente, não é alguém burrinho, são alunos da universidade. Então, são pessoas que, na teoria, estão no auge da sua intelectualidade, e a gente conseguiu ainda melhorar mais do que as pessoas já eram muito boas. E para que vai servir aquilo ali? Né? Para a gente fazer uma bomba no nosso cérebro, a possibilidade, mas principalmente para reversão de déficit cognitivo. Tá? Idade, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. E aí que entra os nossos outros subgrupos. Então, nós temos um subgrupo com doença de Parkinson e outro com doença de Alzheimer. O subgrupo de doença de Alzheimer começa daqui a uns dias. E aí, esse cara do meio aqui, o Eduardo Alho, tem 2 ou 3 pessoas no Brasil e pouquíssimas no mundo que são capazes de estudar a densidade cortical anatômica numa ressonância. Então, o Alho, ele desenvolveu um aplicativo que ele pega a ressonância que vai ser feita no CISA, combinado com o Caio, ele vai abrir como se fosse uma malha e ele vai conseguir medir a densidade do córtex em diferentes pontos. Então, você imagina alguém com Alzheimer. Então, o paciente piloto vai fazer a ressonância no dia 23 de setembro no CISA e ele começa 3 ou 4 dias depois. Então, o Alho, ele vai pegar a ressonância dessa paciente com Alzheimer, que é uma paciente jovem, ele vai abrir esse cérebro como se fosse abrir um tapete e nós vamos ter densidades de córtex diferentes nesse ponto. Nós vamos fazer o TMS nesses pacientes dentro de um protocolo e depois de um tempo, além da gente fazer os testes cognitivos, que a gente fez os testes, o Eduardo, ele vai medir a densidade cortical desses pacientes depois de 13, 6 meses de intervenção com o TMS. E o que a gente espera com isso? Que é o que a gente acaba vendo na prática. A gente quer ver se, além de melhorar uma questão de testes, se a gente melhora a anatomia. Porque os pacientes que têm doença de Alzheimer, eles têm atrofia cerebral, tanto cortical, tanto quanto dos hipocampos. Então, nós vamos estudar aqui se a gente vai conseguir aumentar a anatomia do paciente. Se a gente vai alterar anatomicamente o cérebro do paciente por causa do TMS. E, se vocês entenderam um pouco do que eu falei, vocês podem imaginar o tamanho desse estudo. Porque foram liberados nos Estados Unidos 3 drogas que tentam frear a doença de Alzheimer, certo? Que isso é a grande dificuldade. Só que se você freia um carro que já desceu da ribanceira, não adianta muito. E se a gente conseguisse descobrir um método que a gente bota um guincho nesse carro e puxa a ribanceira acima? Então, esse estudo para nós é um troço que vai ser muito legal, que está acontecendo. Então, não é algo que é um plano, é uma coisa que já tem as datas que estão acontecendo. Então, eu espero que o ano que vem, quando a gente for falar de novo, a gente já traga os estudos preliminares do que saiu. E a outra coisa que nós estamos estudando é TMS para dor. Então, esses dias eu estava na Espanha junto com o pessoal da Boston e a gente estava discutindo algumas formas de estudar em cima de dor. Era como se fosse um simpósio com 50 neurocirurgiões do mundo. E uma das coisas era estimulação magnética transcraniana, mas não no crânio. A nossa ideia foi, e se a gente tirar do crânio e colocar na medula? Porque eu vou comentar depois para vocês que uma das maneiras da gente tratar dor é com estimulação na medula, microchip na medula. E a gente começou a pensar, será que a gente não consegue imitar o estímulo que a gente faz com o microchip, com a estimulação magnética? E funcionou. Então, a gente já submeteu para Boston, que provavelmente eles vão nos patrocinar esse estudo. A gente está esperando eles fazerem análise, mas a gente desenvolveu aqui um protocolo específico para TMS de medula. Então, a gente foi revisar os estudos, tinha um burst, tinha vários tipos de estimulação, e a gente foi somando, eu e o Alho, o gordinho daquela foto lá, e a gente modificou um protocolo e criamos um protocolo nosso. E que a gente fez um teste esses dias, faz umas 2 semanas, e funciona maravilhosamente bem para dor. Então, é um outro estudo que a gente está desenvolvendo. Mas vamos em frente. Agora nós vamos para a parte legal, para a parte de cirurgia. Esse aqui é o gordinho Alho. A gente trabalha junto, ele vem de vez em quando para cá para a gente operar. Isso aqui é uma cirurgia de DBS. E aí, eu vou comentar para vocês o que nós temos de cirurgia, certo? E eu vou comentando daqui a pouquinho, em cima de cada uma delas. E
Aqui a gente tem listadas as opções de tratamento para cada tipo de doença que a gente trata na neurocirurgia funcional. Então, a neurocirurgia funcional é neuromodulação. A neuromodulação é você modificar os circuitos cerebrais, como a gente viu lá, que tem a lei de Lenz, aquela coisa. E como é que a gente vai mudar os circuitos? Porque na neurocirurgia funcional, a nossa preocupação não é tanto estrutural. Por exemplo, vocês vão ver amanhã sobre os aneurismas, é uma coisa mais anatômica. Apesar de ser extremamente complexo, você consegue entender a doença. Na neurocirurgia funcional, tu não consegue saber exatamente como é que funciona a doença. Então, a gente tenta modificar os circuitos para modificar o funcionamento daquilo ali. Então, em distúrbio de movimento, que é uma das áreas que a gente trata na neurocirurgia funcional, por exemplo, tremor essencial, doença de Parkinson, a gente tem o DBS, que é a estimulação cerebral profunda, a gente tem a radiofrequência, que são as lesões cerebrais, as palidotomias, a gente tem o ultrassom focado, que é o que está na moda, que é o que é caro, mas é o que está na moda, que nada mais é do que a radiofrequência, mas sem cortar a pele, é a cirurgia laser pelo espaço, como os pacientes gostam de dizer. O Gamma Knife, que é a radiocirurgia, e isso a gente tem disponível em Cuiabá com o Dr. Atahualpa. Cirurgia de epilepsia, novamente o DBS, o VNS, que é a estimulação de nervo vago, as lesionectomias. O que é uma lesionectomia? Você arrancar uma lesão fora. Então, você identifica que existe uma lesão no cérebro causando epilepsia, você vai lá e arranca lá fora. As desconexões são as cirurgias desconectivas. Então, por exemplo, você desconecta um lado do cérebro com o outro, para você tentar parar alguns tipos de crise. E as hemisferectomias, que a gente não faz aqui. Espasticidade, que é uma outra doença. Então, sabe aquela pessoa que teve AVC, que fica toda espástica, né? A criancinha com paralisia cerebral. A gente tem tratamentos cirúrgicos. Nós temos a bomba intratecal, a risotomia dorsal seletiva, as mielotomias. Para dor, nós temos as infiltrações, radiofrequência. O SCS é o Spinal Cord Stimulation, que é a estimulação da medula espinhal. DBS, lesão, o Janeta, e na parte de psiquiatria, DBS. Eu vou comentar um pouquinho de cada coisa dessa. Então, distúrbio de movimento, o que está na moda? Né? Distúrbio de movimento, o carro-chefe é o DBS e o tremor essencial. Mas o que isso se faz há muitos anos, gente? Tratar Parkinson se trata desde o começo dos anos de 1900, certo? Os tratamentos cirúrgicos, eles foram em ascensão, e lá pelo meio dos anos 1900, lá pela década de 60, surgiu o Prolopa, a levodopa. E aí a cirurgia decaiu, porque no começo o levodopa resolvia todos os problemas. Quando, mais ou menos 10 a 15 anos depois, os pacientes começaram a apresentar refratariedade ao uso do levodopa e complicações ao uso daquela medicação, a gente voltou a ter cirurgias. E as cirurgias que a gente faz hoje, basicamente, são as cirurgias que a gente fazia lá atrás, só que com mais tecnologia. Então, o que é o DBS? Que é a estimulação cerebral profunda. Então, a gente tem um ponto profundo no cérebro, por exemplo, o núcleo subtalâmico que está mostrando ali, a gente coloca um eletrodo através de umas réguas de trigonometria, e a gente conecta isso a um gerador que fica tudo embaixo da pele, certo? E como é que funciona? Então, lá atrás, a gente viu que, lá dentro da lei de Lenz, a lei de Faraday, a gente viu que a gente conseguia mexer naquele circuito, criando um campo eletromagnético. Aqui a gente não está criando campos eletromagnéticos. A gente está jogando direto energia ali. E a maneira com que o eletrodo ele joga energia, ele vai ativar principalmente axônios, um pouco de corpo celular, mas é muito difícil você estimular ou desestimular um corpo celular. É mais provável você estimular um axônio. E aí você tem vários parâmetros que você pode, né, mexer naquilo ali. E o DBS ele também tem evidência científica, por óbvio, senão a gente não faria, mas ele é nível A de evidência para Parkinson e tremor essencial, que é o que eu disse, é o carro-chefe. Mas ele também serve para outras coisas, que depois eu vou comentar. Mas em termos de distúrbio de movimento, que é o que nós estamos falando, distonia primária também, ou segmentar. E aí a gente vai comentar depois um pouquinho sobre epilepsia, toque, depressão resistente e síndrome de dor crônica, dor neuropática. O que está na moda hoje? O que está na moda hoje é o seguinte, é juntar inteligência artificial na programação de DBS. Então, quando eu comecei a fazer DBS uns anos atrás, você fazia a cirurgia padrão como a gente faz hoje.
O problema era depois, você programar. Então você pode imaginar quase que infinitas possibilidades diferentes de fazer a programação. E aí, na época, os softwares que a gente usava, eu vou mostrar para vocês, eles eram só um eletrodo, ponto. Aparecia um eletrodo e você escolhia aquilo que você queria estimular. E um pouco antes disso, você usava um controlinho, né? Eu ia falar Tamagotchi, mas acho que só o Luiz Afonso vai saber o que é um Tamagotchi aqui ainda. E aí, a programação era muito demorada, muito demorada. Para eu fazer a programação inicial de um paciente de DBS, eu tirava uma manhã inteira. Eu cancelava minha manhã de consultório, porque eu tinha que testar. Vocês vão ver ali, aqui, cada eletrodo tem 4 contatos, mas os contatos do meio são divididos em 3. Então, cada lado tem 8 contatos. Então, dos 2 lados, teria que testar 16 contatos. Isso levava uma manhã inteira de consultório. Mas o que está na moda agora? Está na moda agora a inteligência artificial. Mas não dá para a gente jogar no ChatGPT. ChatGPT não vai nos ajudar. Mas aí, quando a gente começou a juntar imagens de ressonância magnética muito boas, que é o que a gente tem hoje com a máquina nova do CISA, junto com a tractografia, que é o que a máquina nova do CISA é a única que tem aqui que a gente consegue fazer, a gente começou a desenvolver coisas mais legais. Então, esse é um paciente que foi operado nossa, a dona Roseli, ela foi operada, o que, Gabriel? Um mês atrás? E aqui são as imagens pós-operatórias dela. Então, se a gente juntar um programa muito forte, que é o BrainLab, certo? Com uma imagem muito boa que a gente consegue do CISA, a gente, até um sábado passado, vamos falar melhor assim, a gente fazia dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem de vermelho o núcleo rubro, de azul a substância nigra, você sabe o que é substância nigra, e em verde o núcleo subtalâmico. Qual é o objetivo da cirurgia de DBS? A gente colocar no rabinho do núcleo subtalâmico ali, os nossos eletrodos, vocês podem ver, a gente geralmente coloca ele um pouquinho para baixo, pegando a substância nigra, porque alguns estudos mostram que a gente pode estimular a nigra para melhorar a marcha. Beleza. Mas olha que coisa maravilhosa que a gente tinha. Então, olha que imagem legal, cara, em 3D, para você programar. Isso já era alguma coisa, a gente não estava programando às cegas mais. A gente enxergava o que estava programando. Epilepsia. Não, espasticidade agora. Espasticidade, gente, é o seguinte. Para você ficar em pé, você tem um tônus, certo? Quem controla esse tônus é o cerebelo e o córtex cerebral. E eles ficam um estimulando, um inibindo, outro contraindo, outro relaxando. E você consegue ficar em pé, você consegue caminhar, você consegue sentar, você consegue fazer suas atividades do dia a dia. Mas existe esse balanço do córtex com o balanço do cerebelo. Se algo perde a função nesse equilíbrio, por exemplo, um AVC, um sangramento, uma paralisia cerebral numa criança, você perde esse balanço entre um contrai e o outro relaxa. E aí você tem as paralisias cerebrais e você tem a espasticidade. Então, o paciente com AVC, quando ele tem um AVC, ele fica flácido, mas de um tempo ele começa, como ele perde esse equilíbrio entre contração e relaxamento no cérebro, ele começa a ficar espástico. Então, aquele paciente que caminha todo durinho. No paciente com AVC, ele usa essa espasticidade, essa perna dura para caminhar. Mas numa criança com paralisia cerebral, essa espasticidade, ela começa a atrapalhar o dia a dia dela. Então, ela começa a cada vez mais ficar mais dura. Então, uma criança que faz fisioterapia e ela não melhora, ela só vai piorando. A perninha dela, ela começa a ficar torta, porque a criança começa a ficar contraída. Então, a gente tem que tratar de alguma forma isso. O problema não é um desbalanço de um funcionamento do cérebro, então a neurocirurgia funcional ela pode se ocupar disso. Nós temos 3 opções de tratamento. Nós temos a infusão intratecal de medicamentos, por exemplo, o baclofeno. Então, o baclofeno é um relaxante muscular de ação central. Só que quando a gente toma ele pela boca, ele, para passar a barreira hematocefálica, que vocês sabem, para chegar no cérebro, ele perde muito a potência dele. Então alguém teve a ideia, se o problema não entra no cérebro, vamos jogar direto. E o baclofeno intratecal, ele tem em torno de 3 a 5 mil vezes mais potência que o baclofeno que se toma pela boca. A outra maneira da gente tratar é a risotomia dorsal seletiva. Então, qual é o princípio da risotomia dorsal seletiva? Então, risotomia é cortar raízes.
Dorsal, pensa na parte dorsal da medula, que entra a raiz sensitiva. Então, você está cortando uma raiz sensitiva que entra na medula. E seletiva porque tu não corta tudo, tu escolhe, você seleciona aquilo que você vai cortar. Existe uma alteração no arco reflexo e você tenta cortar o que está disfuncional através dessa cirurgia, eu vou mostrar para vocês. E as mielotomias são cirurgias antigas que se faziam, mas que a gente também faz aqui no regional. Então, esse vídeo aqui é uma criança com paralisia cerebral, isso aqui é um clonus, tá? Isso aqui é um reflexo patológico pela falta. Você vê que ela é espástica, ó, você vai fazer um movimento travado a perna dela. Ó, o pezinho já está virando para dentro, ó. E o que a gente faz na cirurgia? Olha só, está testando, o joelho duro, vai tentar abrir a perna, ó, quando você faz força, existe uma força contrária que não deixa. Então é isso aqui, a gente seletiva a raiz, corta fora. A gente fez a cirurgia hoje de manhã cedo no regional. E quando acaba a cirurgia, perna soltinha. Então só o fato de você ir lá e tirar o arco reflexo patológico, você resolve o problema da criança e de forma definitiva. Para mim, é o melhor tratamento que tem para espasticidade, tá? Não tem para bater esse tratamento. Isso aqui é uma mielotomia, ali a medula, estamos olhando a parte de trás, numa laminectomia, estamos olhando uma parte dorsal da medula. A gente faz uma secção na medula, e aí existem vários tipos de mielotomia, de cortar a medula. Existe Pupré, Bischoff 1, Bischoff 2. Essa aqui é uma Bischoff 2, aqui está o vídeo do paciente pré-operatório. Então aqui é a mesma coisa. Esse era um paciente que, eu não lembro o que tinha, era um paciente nosso antigo do regional. Então você vê, ó, duro, muita força para conseguir movimentar ele. Os braços a mesma coisa. E logo após cortar aquela medula, isso aqui é no quarto, tá? Perna soltinha, soltinha, soltinha. Problema da espasticidade do paciente resolvido. Você pode ver que o paciente ele já estava há tanto tempo espástico que ele já tinha uma deformidade e encurtamento tenar. Então, a perna direita, está vendo que o tendão dele está todo esticado, ele está mais curto. Então, aquilo que o tendão não estava encurtado, estava molenga. O braço, mesma coisa. Então, o que o tendão dele nos deixava, ali o tendão encurtado. Ó, onde o tendão não estava forçando, ele estava molenga. O que é isso aqui? Essa aqui é a bomba de baclofeno. Então, eu estava falando do que era jogar o baclofeno direto no cérebro. Então, existe uma bomba, tá? Dentro daquele diafragma no meio, a gente injeta o medicamento. Esse medicamento, existe um mecanismo que a gente controla por um tablet, que a gente consegue controlar a quantidade de medicação. Conecta-se num catéter que ele fica dentro do espaço da medula, espaço licórico, que ele vai jogando o baclofeno de uma maneira constante, certo? É uma maneira muito, muito eficiente de se tratar a espasticidade. O problema é que vocês podem imaginar o seguinte: vamos fazer todo mundo, Pablo. Vamos pegar o tiozinho que teve um AVC, o meu avô está lá assim, torto, vamos botar uma bomba de baclofeno nele. Por que a gente não faz isso? Porque a bomba é para pacientes muito graves, que estão acamados, que não têm vida de relação, porque o problema deles não é caminhar, ele não vai caminhar, mas a família não consegue nem trocar a roupa dele. Então, a bomba de baclofeno é mais nesse sentido, de você acrescentar uma qualidade de vida para a família, para o paciente, porque a espasticidade, gente, dá dor, certo? Vamos para o próximo, vamos ver o que mais nós temos aqui. Dor complexa. Certo? O que são dores complexas? Existe a dor nas costas, da academia, de bater o joelho. Isso não é uma dor complexa, isso vai melhorar. As dores complexas, aquelas dores que o cara percorre um monte de lugar e ninguém consegue resolver. Tá? E a gente tem algumas maneiras de tratar as dores complexas. A gente tem a estimulação de medular, tá? Que é o SS. A gente tem o estimulador do gânglio da raiz dorsal, que é o DRG. E a gente tem o MCS, que é o estimulador de córtex motor. A gente pode fazer a ablação, então aquilo que eu mostrei para vocês, de você cortar as raízes, cortar a medula, a gente também tem para dor complexa. A gente tem as risotomias, mielotomias, cordotomias, mesencefalotomia e cingulotomia. Todas essas ablações aqui são praticamente centenárias. E elas resolveram a vida da humanidade por décadas.
até que saísse as técnicas mais, vamos dizer assim, mais bonitas e mais elegantes de neuromodulação. O que eu tenho aqui? Aqui é o SCS, tá? É estimulador do córtex da medula. Então, o paciente tem uma dor complexa na perna, no braço, aonde quer que seja, ou na lombar, e a gente suspeita que a gente vai ter que inibir o funcionamento do corno posterior da medula. Já vou explicar como é que funciona isso aí. Então, vai ter um videozinho. Como é que funciona? Pensa comigo o seguinte: você martela o seu dedo. O que você faz na hora que você martela o seu dedo? Ou seja, um estímulo motor, ele bloqueia... Então, aqui a gente passa o eletrodo por uma punção, né? Percutâneo, vai subindo esse eletrodo por fora, epidural, sobe até uma área específica, geralmente T8 até T9, T10. Esse eletrodo ele joga cargas elétricas, certo? E essas cargas elétricas inibem o funcionamento da medula posterior, já vou explicar por quê. Isso aqui é a fase de teste, a fase de trial. Desculpa, nem todo mundo vai funcionar essa terapia, então a gente tem que ver se vai funcionar. E se funcionar, a gente depois implanta o definitivo. Mas aí, voltando, como é que funciona esse negócio? Então, martelou o dedo, chacoalhou e botou na boca. O que significa isso? Bate o joelho, a criança bate. O que foi? Passa a mão. Um estímulo motor, certo? Um estímulo motor em fibras alfa e beta, que são fibras grossas, elas conseguem inibir fibras de dor. Então, por isso que a hora que você martela o dedo, quando você faz um estímulo motor em cima, você bloqueia o estímulo doloroso. Então, alguém teve uma bela ideia e falou: o problema não é dor? Vamos inventar alguma coisa que faça algo semelhante o tempo todo. Então, quando esses estímulos elétricos eles chegam na medula, eles, de uma maneira grosseira, e a gente tem as coisas que estão na moda, mas de uma maneira grosseira eles fazem essa teoria das comportas, gate channels, certo? E isso inibe a dor na medula. Então, não é para todas as dores, mas geralmente para dores muito complexas, e funciona, se bem indicado, funciona muito bem, muito bem. Aí a gente tem algumas coisas novas que são na moda, que é o FAST, que é o DRG, que é o BURST, que são formas um pouco diferentes de fazer esse estímulo, mas a filosofia é a mesma. Você vai criar um estímulo motor para você inibir o estímulo doloroso. Tanto que a forma mais básica de onda, que é a tônica, o paciente ele sente um formigamento. Então, como é que a gente vê? O paciente tem uma dor no nervo ciático posterior, corre para a perna. A gente vai lá, implanta o eletrodo, liga o eletrodo e a gente vê se a área de dor está formigando. A gente pergunta: e aí, está formigando onde é que dói? Está formigando. Beleza, nós estamos em cima da área de dor. E aí, o que nós vamos inventar depois daquilo ali? Se nós vamos botar alta frequência, baixa frequência, subpercepção, percepção, isso aí a gente inventa depois. Mas a gente consegue localizar o ponto que a gente quer estimular dessa forma. É fantástica essa terapia, funciona muito bem, muito. Mas a gente não tem indicação só para isso. Pablo, funciona só para dor? Não. Então, uma das coisas que a dor ela faz, ela aumenta o tônus simpático. É só vocês lembrarem lá da faculdade. Então, dor aumenta o tônus simpático, né? Beleza. Então, alguém teve uma bela ideia, assim: a dor, ela cria um tônus simpático. Se eu inibir a dor, talvez eu faça uma inibição do tônus simpático desse paciente. Se eu inibir o tônus simpático, eu causo vasodilatação. Se eu causo vasodilatação, eu consigo melhorar dores isquêmicas. Então, existem duas indicações para o estimulador medular que não são propriamente ditas para dor, que é a isquemia de perna, esse é um caso nosso, e para angina. Paciente que tem que operar o coração, mas não pode operar o coração, mas tem dor. Você passa um eletrodo, você estimula, ele causa um bloqueio simpático e melhora inclusive a perfusão miocárdica. Tem estudos bem robustos mostrando isso. Isso é uma paciente nossa, paciente de quanto, Gabriel? 86. Ela tinha esse pé, ela obviamente tem diabetes, mas ela tinha essa úlcera por insuficiência vascular há 5 anos. E a coitadinha chorava de dor, muita dor, muita dor, muita dor.
O filho dela é meu amigo e ele pediu para eu dar uma olhada. E a ideia de colocar o eletrodo medular era tratador, claro, mas a ideia era fechar essa ferida. Eu não achei onde é que está outra foto. Mas isso aqui, se você olhar a data aqui, ó, 27/8, 14/9. Não dão 20 dias pós-operatório. Olha a diferença de uma para outra. 60 dias depois, eu não achei a foto aqui. Está no meu celular em algum lugar. Praticamente fechou a ferida. Praticamente fechou. Paciente sem dor, ferida praticamente fechada. Então, é um resultado maravilhoso. E a gente tem um outro tipo de cirurgia que é o estimulador de córtex. Porque você pode pensar, pô, Pablo, se a gente fez isso na medula e funcionou, será que se a gente fizer no cérebro também não funciona? Será que se eu fizer o estímulo motor no cérebro também não vai funcionar? Pois é, funciona. Isso aqui é o estimulador de córtex motor. Até onde nos falaram, só tem 2 casos feitos no estado e esses casos são nossos aqui. Esse foi o primeiro que o Alho veio fazer, vai aparecer ele junto aqui. Então aqui vocês podem ver, tem uma craniotomia e aqui a gente colocou aquele eletrodo que a gente coloca na medula para estimular, a gente colocou em vez da medula, colocamos no cérebro, certo? E aí aqui, alguém tem, bom, é medicina, então, ali a gente pode ver que tem a craniotomia, certo? Onde é que nós abrimos, os fios passando pelo orifício da craniotomia, e aqui, deixa eu sair da frente, vocês podem ver, aqui é o cérebro, dura mater, aqui é o lado esquerdo, então nariz está para cá, nuca está para cá, córtex motor nesta direção. Como é que a gente descobriu o córtex motor? Com um neuronavegador. Então aqui era para ter um troço aparecendo, que aparece, a gente aponta com esse probe onde é que nós estamos, ele mostra no computador, no cérebro, o que está mostrando ali. Então nós localizamos o ômega, que é a área da mão, que é esta região aqui. Tem um ômega aqui que não dá para ver direito, mas aqui vocês veem um giro bonitinho, e aqui o eletrodo. E aí nós colocamos o estimulador de córtex motor. Essa foi a primeira paciente, era uma paciente que tinha uma dor talâmica pós-AVC, chamada de síndrome de Dejerini-Roussy. Síndrome rara, e é uma dor central. Doía todo o braço dela e o lado dela direito. Mas ela não tinha nada lá direito. Nada. Mas ela tinha dor no braço direito. E isso era uma coisa extremamente limitante, há anos. E resolveu muito bem para ela. Ela acordou sem dor, muito bem. Uma complicação dessa é que pode dar crise convulsiva, depois ela teve só uma. Estamos bem no lucro. Ela está bem feliz na casa dela sem dor. O que mais nós temos aqui? Epilepsia refratária. Isso é um assunto que a gente tem se dedicado bastante, estudado bastante. Porque assim, gente, 30% dos pacientes com epilepsia não respondem a medicamento. Gente, eu vou falar de novo, porque é um dado muito alto. Pensem em 100 pessoas que tenham crise convulsiva se têm epilepsia. 30 não vão responder a remédio. É muita gente. E tem que fazer alguma coisa com essas pessoas, porque essa pessoa não pode andar de carro, não pode ficar sozinha em casa, não consegue estudar, morre, né? Então a gente tem que oferecer alguma coisa para essas pessoas. Então a gente tem, obviamente, que ir para a cirurgia. E nós temos algumas maneiras de modificar o funcionamento do circuito cerebral, ou seja, fazer a neuromodulação, com cirurgia. Então a gente tem as cirurgias ressectivas, então a gente vai lá, acha que tem um problema, um ponto no cérebro que tem um problema errado, a gente vai lá e arranca fora. As amígdala hipocampectomias ou lesionectomias, porque pode ser um tumor. Então, semana retrasada, Gabriel, a gente fez uma lesionectomia, era um tumor frontal profundo, que era uma lesão causando epilepsia refratária, a gente tirou. E acho que faz umas 2 semanas a gente fez uma criança, uma amígdala hipocampectomia, que a gente retirou o hipocampo dela do lado esquerdo, porque estava dando crise convulsiva, arrancamos fora e zeraram as crises da criança. Cirurgia maravilhosa quando muito bem indicada. Acho que não sei se eu coloquei imagem aqui. As desconectivas, a gente tem o corpo caloso, que conecta um hemisfério no outro, e tem algumas crises convulsivas muito complexas que acabam transitando e ativando os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo e dão crises atônicas, que está caminhando, do nada, pacota. Cai de cara, se quebra inteiro. Então, as calosotomias, você separa um hemisfério do outro. Claro que isso não é
não vai vir de graça, ele te cobra um preço, então déficit cognitivo e outras coisas podem acontecer, porque você para de comunicar um lado com o outro, mas a criança para de cair no chão de cara, quebrar dente, e a mãe pode ir no banheiro fazer xixi, né? Porque nessas síndromes a mãe tem medo de até ir no banheiro. E a gente tem técnicas neuromodulatórias, que é o DBS e o VNS, e no Brasil a gente tem o RNS. Então, isso aqui é uma cirurgia de VNS, estimulador de nervo vago. Então, o que acontece? Tem um nervo vago aqui no pescoço, nós temos dos dois lados. Do lado esquerdo, ele não tem tanta ação sobre o coração, certo? E a gente vai lá e enfia um eletrodo estimulando o nervo vago. Nesse eletrodo, esqueci de colocar a imagem, ele tem 3 polos. Uma âncora, no meio um polo positivo e em cima um polo negativo. O polo negativo joga energia, o polo positivo bloqueia, então não deixa descer energia para o coração, estímulo para o coração, fazendo bradicardia, mas ele sobe esse estímulo em direção ao cérebro, ele estimula várias áreas cerebrais, locos cerúleos, dentre outros, e ele causa a longo prazo, não é do dia para a noite, não é como o DBS, que é na hora, mas ele causa uma reorganização cerebral e a diminuição das crises. O VNS ele também serve para depressão. O assunto da moda daqui a um tempo vai ser depressão. Não é, por que não está aparecendo? Vamos ver se vai tocar. Aparentemente não. Aparentemente não vai funcionar. Ah, não, funciona. Então aqui tem algumas fotos. Estou achando estranho que era para parecer diferente. Vamos ver se aparece até aparecer os eletrodos só. Então esse é um método muito bom. Hoje no Brasil, Sinop é o maior volume de cirurgia de VNS do ano, é nosso aqui de Sinop. Semana passada eu estava em Natal e um dia antes eu estava em São Paulo dando uma aula sobre VNS. Aqui o nervo vago, maravilha, agora começou a aparecer coisa legal. Então, dissecado o nervo vago, que é esse troço que está ali no meio, certo? No meio, para o meio lá, está a carótida, para cá, jugular interna. Ó, jugular interna está aqui, bem escura, carótida está ali. E aqui dissecando o nervo vago. É uma fita, é um vasoloop. Aqui é fazendo... o vídeo é um pouco demorado, não vai dar para a gente ver tudo, mas aqui é fazendo a loja do VNS. E essa técnica cirúrgica é a técnica cirúrgica que vai ser da moda para tratamento de doenças psiquiátricas. Isso aqui no peito, tá? Aqui eu estou abrindo uma loja no peito para colocar o gerador. É a mesma técnica que a gente usa para DBS, por exemplo. A gente abre uma loja, ali está a fáscia muscular, ó. Gordura, entre a gordura e a fáscia muscular a gente coloca o gerador. Por que ela vai ser a técnica? Porque assim, ela trata a depressão. E depressão é o mal do século. E nós precisamos tratar porque a depressão é pior do que a epilepsia. Porque na epilepsia são 30% são refratários, na depressão é quase 50% refratários. Então metade, é quase que você jogar uma moeda. Você dá um antidepressivo para um paciente, é quase você jogar uma moeda para o céu e ver se vai funcionar ou não. Aqui está bonito, ó. Então aqui nós temos os eletrodos, que são em pigtails que eu estou enrolando em volta, tá, do nervo vago. Ele é um nervo bem querido, ele deixa a gente bater nele à vontade. Então aqui da âncora, que fica embaixo, esse aqui do meio é o polo positivo, e esse aqui é o polo negativo. Esse aqui joga energia, esse bloqueia energia, e isso aqui é só uma âncora para segurar no lugar. Hoje, um dispositivo desse não recarregável, que dura em torno de 4 ou 5 anos, custa R$200 mil. É muito caro. E o recarregável, que dura até 20 anos, custa R$320 mil. É muito dinheiro. Mas daqui a um tempo talvez não vá custar isso. E isso aqui para depressão funciona muito bem. Porque a maioria das pessoas que... esse ano nós implantamos quantos, Gabriel? 8. E tem mais 3 autorizados. Isso aqui, esse ano a gente colocou basicamente em criança. Tá? Tem uma neuropediatra que nos manda os casos refratários e a gente opera. A primeira coisa que a criança melhora, ela para de bater na mãe. Fato. Então, tu pega aquela criança que, se ela está fazendo essa cirurgia por uma epilepsia refratária, ela tem outros problemas, gente. Tem atraso, ela bate na mãe, puxa o cabelo da fisioterapeuta,
ela entra no consultório e destrói tudo. A primeira coisa que você vê melhorar nisso não é a epilepsia, é a ansiedade, a irritabilidade. Então, tem uma mãe que, não é todo mundo que funciona, tá? Com essa terapia, em torno de 60%, 65% das crianças têm melhora de pelo menos 50% das crises. Eu tenho uma criança que ela não é responsiva, ela vai para DBS de epilepsia. E aí, quando ela entra no consultório, eu lembro quando a criança entrava, ela tentava destruir o consultório. E nesse meio tempo, ela destruía a mãe dela. A mãe, ela veio no consultório e falou assim, doutor, ele não melhorou nada a epilepsia, não funcionou. Mas eu parei de apanhar no banho e eu estou muito satisfeita. Então, ela quer melhorar alguma coisa, mas a parte psiquiátrica da criança melhorou muito. Hoje, eu e o Gabriel, a gente estava vendo uma criança e a primeira coisa que a mãe diz, sempre melhorou a parte psicológica. Ela parou de brigar, parou de bater. E a gente vê assim, na primeira vez que a gente vai ligar o aparelho que vai programar, a gente tem que encostar um troço aqui. A criança não deixa, velho. Não deixa. Hoje, a gente foi encostar na criancinha, encostou, de boas. Então, essa cirurgia aqui é uma cirurgia maravilhosa. A cirurgia que hoje eu levo em torno de meia hora, uns 35, 40 minutos para fazer ela. E tem um resultado muito bom. E isso aqui vai ser o futuro, um dos futuros de tratamento, isso aqui vai entrar na moda daqui a um tempo. O que mais nós temos aqui? Acabou a apresentação. Bom, deixa eu me lembrar, para aí que tem mais coisa aqui. Volta aí, filho. Que eu esqueci de colocar os slides, mas tem o último slide para eu revisar algumas coisas. Foi. Bom, a psiquiatria, eu deixei ali por isso no final, porque é para ser the last but not least. A psiquiatria, gente, ele é de longe, o que nós estamos mais focando na neurocirurgia funcional. Por quê? Depressão, esquizofrenia, TOC, Tourette, todas essas doenças, bipolaridade. Lembra que eu falei? 50% delas não são responsivas, gente. É você jogar uma moeda, você dá um antidepressivo, você está jogando uma moeda se vai funcionar ou não. E o cara que cair, não funcionar, tu tem que fazer alguma coisa, cara. Porque se você tiver familiares com depressão, com algum problema psiquiátrico, vocês vão saber que isso é extremamente limitante. Então, a neurocirurgia funcional hoje, ela está extremamente preocupada em doenças psiquiátricas. Só que é muito difícil de fazer isso no Brasil. Vocês vão lembrar que sempre tem a coisa das lobotomias. Vocês devem lembrar, devem ter escutado alguma coisa. O que aconteceu? Então, o cara chamado Egas Muniz, um português, ele criou uma técnica de cortar o cérebro em alguns pontos de uma maneira muito bem controlada, que tratava o que na época se chamava de melancolia, não existiam depressivos, certo? E aí, um cara muito malandro dos Estados Unidos, chamado Freeman, ele pensou, é uma doença prevalente, a melancolia, cirurgia dá dinheiro, vamos fazer de uma forma que seja mais fácil e mais barato. Então, aquilo que o Egas criou na Europa, que era uma cirurgia muito bem estabelecida, com arco estereotáxico, com uma coisa muito bem feita, o Freeman criou o lobotomóvel. Ou seja, ele criou um carro, um ônibus, que ele andava pelas cidadezinhas dos Estados Unidos e fazia lobotomias nas crianças, nos adultos, em quem quisesse sentar ali fazia. E para não ter que levar para o centro cirúrgico, porque era muito difícil, ele pegou um ice pick, que é um troço de quebrar gelo, como se fosse uma espadinha assim, para quebrar gelo. O que ele pegou? Ele pegou aquilo e falou, olha, isso aqui é fiado, é fino, vou fazer com isso. Então a pessoa entrava no seu lobotomóvel, ele passava um pano no seu ice pick, colocava aqui, levantava a pálpebra. Eu não quis botar um vídeo, eu tenho um vídeo dele fazendo isso, um vídeo real dele fazendo isso. Enfiava aqui, martelo, quebrava a base do crânio, entrava e ele fazia isso aqui com o ice pick. E estava feita a lobotomia. O cara era tão bom na lábia que ele fez na filha do Kennedy. E desapareceu essa menina depois.
E isso queimou a cirurgia psiquiátrica, acabou com a cirurgia psiquiátrica. E até hoje as legislações no mundo nos travam muito por causa disso. Por exemplo, a gente consegue, na parte de psiquiatria, fazer coisas, óbvio que em protocolo de pesquisa e com autorização do CRM e tal, que vocês não conseguem imaginar. Por exemplo, dor. A dor tem um sentimento ruim, né? Você sente dor, te dá uma sensação ruim. O que a gente consegue fazer? A gente consegue ir lá numa área do cérebro, queimar ela, e a dor que dá uma sensação ruim passa a te dar uma sensação prazerosa. Então a pessoa sente dor, mas em vez de sentir ruim, ela passa a sentir prazer com aquela dor. Droga. A gente tem alvos no cérebro, o núcleo accumbens, que se a gente for lá e modular e lesar ela, a pessoa deixa de ser drogadita. A gente tem alguns estudos acontecendo nos Estados Unidos, na Mayo Clinic de Rochester, com o Kendall Lee, que eles conseguem dosar a dopamina no núcleo accumbens. E ficou muito bem provado que um DBS, que a gente faz para Parkinson, todo mês, se eu colocasse um pouquinho para frente no núcleo accumbens, eu curo alguém da drogadição. E isso, se você for pensar, é muito mais importante em termos de sociedade e saúde pública que o Parkinson. Mas a gente não pode fazer por quê? Por causa do nosso amigo Freeman e seu lobotomóvel lá atrás. Então, a legislação é muito travada. Então, a gente fez uma cirurgia aqui de um paciente com Tourette. Tourette, vocês sabem, aquele que grita, xinga, do nada. O Alho, aquele gordinho que veio ali, o Alho é gênio. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de encontrar, ele é a coisa mais próxima do Einstein que vocês vão ter oportunidade de chegar perto. Nós criamos um alvo aqui, que ele está descrevendo para ser publicado, provavelmente vai para Nature, alguma revista muito grande, para Tourette. Então, nós temos um paciente daqui que tinha Tourette, a gente operou, e os tiques, tique de dar cotovelada, gritar, desapareceram. Coisa maravilhosa. Só que tudo isso é muito trabalhoso, é muito oneroso para a gente poder fazer uma cirurgia dessa. É um monte de relatório, cara, é junta médica, é CRM, Então isso dificulta, mas o futuro da neurocirurgia funcional está nas cirurgias psiquiátricas. Hoje o maior problema de saúde pública que nós temos são com doenças da mente, são doenças psiquiátricas. Pessoal, falei um monte, não falei tudo que eu queria, mas eu agradeço a atenção de vocês numa sexta-feira essa hora e fico à disposição para algum questionamento. E ele disse que meia hora seria o suficiente. Ele né? falou que 20 minutos seria o suficiente, ó, Bom, faltou 2 minutos para 1 hora. Parabéns, Pablo, uma aula espetacular, e você foi muito fiel ao seu tema, os avanços na neurocirurgia funcional. Para quem não lida muito bem com a parte da neurocirurgia ou com a neurocirurgia funcional, vocês podem ter certeza que o que vocês ouviram aqui, vocês ainda ouvirão por muito tempo, porque isso aqui é uma neurocirurgia funcional de ponta. O que o Pablo falou aqui, o que ele está fazendo, é uma neurocirurgia de ponta. A outra coisa é o seguinte, para vocês mais jovens que estão em fase de formação e que já vêm com essa questão tecnológica de fábrica, diferente dos mais velhos que vêm, tem que ser um acessório que a gente tem que adquirir depois, você veja que são vários campos que ainda tem muito que desenvolver, e o Pablo aqui está fazendo isso de uma forma espetacular, desenvolvendo técnicas, descobrindo alvos para patologias que às vezes eram incuráveis. Como é que é o nome do seu pai? Desculpa. Yes. O senhor, como psicólogo, deve ter convivido a vida inteira com diversas patologias aí que às vezes você não conseguia evoluir. Em relação a essa história da cirurgia para depressão ou para o distúrbio psiquiátrico, tem uma história muito engraçada, porque a legislação realmente ela veio complicar muito a atuação do médico nesse sentido. E lá em Belo Horizonte, fazia-se a psicocirurgia, e aí entrou um vereador na Câmara de Vereadores, que era um caminhoneiro.
e ele fez uma lei para proibir a cirurgia. E o neurocirurgião... O neurocirurgião falou, como que nós vamos fazer para resolver o problema desse pessoal todo? Só que Belo Horizonte e Nova Lima são duas cidades que são grudadas. O que ele fez? Ele atravessava a rua e ia operar no outro hospital do outro lado da rua, porque não podia fazer em Belo Horizonte, por conta de uma lei que foi feita por quem não entendia nada desse assunto. E, assim, é importante ver o quanto que isso impacta na vida das pessoas e na família. Porque quando você tem um paciente que tem uma depressão incurável, um paciente que tem esses vários distúrbios que o Pablo citou aqui, isso não envolve só o paciente, envolve toda uma família, e quando você não tem um tratamento eficiente, às vezes isso consome a família toda do ponto de vista psicológico, consome do ponto de vista financeiro, resultado. E agora, por isso que o Pablo falou aqui no final, a evolução da neurocirurgia funcional na área da psiquiatria, isso melhora muito a qualidade de vida, isso vai impactar muito a vida das famílias, tanto a vida financeira, psicológica das famílias. Parabéns, Pablo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria comentar, aproveitar que um amigo do Dr. Giovanni, Dr. Johnny falecido, ele fazia algumas cirurgias dessas em Cuiabá para agressividade, né? E a cirurgia de agressividade é o seguinte, são crianças que têm uma agressividade patológica, genética, têm uma alteração cerebral, e elas são criadas em jaulas. Não é brincadeira, gente. Elas vão nos consultórios, eu lembro de um paciente que o Johnny contava, que ia no consultório na jaula, porque não tinha como. E tem uma cirurgia que se faz no hipotálamo, o Johnny fazia muito essa cirurgia, eu lembro que uma vez ele foi para Brasília fazer com o Thiago, porque ele fazia muito bem, e isso, tipo, salvou uma família, né, cara? O Johnny era um cientista também, e eu tive a oportunidade de participar de algumas cirurgias, e são uns casos muito emblemáticos. Tinha um paciente que ele batia tanto na cabeça, que criou um calo na cabeça, como se fosse um calo que dá no pé quando você usa o sapato apertado. E chegou num ponto que a família colocou um capacete nele, ele vivia com um capacete de moto na cabeça para poder não bater na cabeça. Entendeu? E tem várias histórias. Esse que vivia na jaula de a mãe, e essa situação toda. Então, assim, é muito impactante. Quem convive com isso e sabe de perto, isso é impactante. E o tratamento, quando ele é resolutivo, é impressionante. Alguma pergunta? Brilhante palestra, eu sou cardiologista lá em Alta Floresta. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse tipo de tratamento, pelo que eu percebi, o senhor realiza também aqui no regional, né? O SUS, ele cobre esse tipo de tratamento? Não. Então, sim e não. Tá? É um tratamento muito caro. Então, se você for fazer em larga escala como você precisaria fazer, você acaba quebrando a saúde pública. Então, aqui no estado a gente consegue fazer DBS para Parkinson judicializado, de vez em quando sai, não é sempre. Às vezes consegue em Cuiabá, eles compram, às vezes, por exemplo, 10 aparelhos de DBS e faz os pacientes ter na fila, a fila é grande. Está tendo uma batalha para incluir o VNS, né? Esse para epilepsia, no rol dos procedimentos SUS, não existe nem código SUS para isso. Então, não tem. O que a gente consegue fazer no SUS são as cirurgias que a gente conseguia resolver há 30, 40 anos atrás, por lesão cerebral ou lesão medular, e que a gente consegue fazer isso nos pacientes, né? Não é um prejuízo, claro que é muito mais elegante você botar um eletrodo na cabeça do que você fazer uma lesão. Mas no caso em que você não tem essa opção, você acaba oferecendo aquilo ali porque é o que você tem disponível. Se é algo muito necessário, a gente julga que, por exemplo, você fazer a lesão vai ser deletério ao paciente, ele vai ter um prejuízo em relação ao DBS,
Aí você faz relatório, ele procura a justiça e depois de um tempo ele consegue. Ah, tá. E no caso de pacientes que possuem autismo, né, com agressividade, existe algum tratamento? Então, o TMS, ele está tendo vários estudos se desenvolvendo de TMS para autismo, tá? E para agressividade. O grande problema é que, assim, é aquilo que eu falei da esquizofrenia, você colocar uma criança autista sentada por 5 minutos sem mexer a cabeça, tomando choque. Não é choque, né? Um disparozinho na cabeça, às vezes tem uma sensaçãozinha de contração no músculo da cabeça. É muito difícil você conseguir fazer isso, tá? Então, os estudos que tem, eles são em crianças que têm um autismo de grau um pouco mais leve, que permitem esse tipo de intervenção. A cirurgia, certamente, depois que a gente tiver alvos na estimulação magnética, que não tem risco, não é invasivo, que você tiver bem estabelecido, aí você começa a ter justificativa para produzir material para a cirurgia. Mas o autismo ele entra muito próximo na questão da parte psiquiátrica, entende? Qualquer coisa que você for fazer que envolver um pouco de comportamento e cirurgia, sempre as pessoas que não entendem voltam naquela coisa da lobotomia, que você está operando, está fazendo lobotomia, e aí este que é o problema hoje, sabe? Mas eu tenho certeza que num futuro, provavelmente no autismo um pouco distante, a gente vai ter técnica. O TMS já é uma realidade. Se a criança deixar você ficar com a bobina 5, 10 minutos na cabeça encostada, você tem tratamento. Fato. Tá? Mas por convênio eu consigo, por exemplo, é que eu estou mudando muito de assunto sem avisar, né? Minha cabeça é muito acelerada. Mas por convênio eu consigo, por exemplo, encaminhar para você um Parkinson que tem... Porque eu estou lembrando, é porque os pacientes estão vindo na minha cabeça. Eu tento cardio, mas eu atendo pacientes assim, com diversas patologias, né? Semana passada mesmo, eu atendi um paciente que tem uma rigidez muito, muito intensa, né, cervical, ele não consegue nem levantar para fazer a radiografia de tórax. Então, a radiografia dele de tórax de frente, né, ele vem com a parte da cabeça aqui no meio do tórax, que ele não consegue nem levantar a cabeça por causa do Parkinson. Uhum. Então, o convênio cobre completa a cirurgia. Completa. Uhum. E melhora, no caso, essa rigidez cervical seria muito... Melhor. Porque eu já pensei aqui nos 15 para te mandar. Agradeço. Só enquanto eu estou sentada aqui, eu já fui passando a lista. Mas obrigado. Pode mandar, a gente agradece. O Gabriel vai te pegar o cartão depois. Não, é desesperador. Você foi falando, eu falei, não sabia que existia isso, Eu estou pensando. Sabe que isso é uma que coisa a gente é cardiologista, mas a gente não sabe, né? Que é interessante que quando tem essas estratégias, né? Eu estava preparando a aula, avanço da neurocirurgia funcional. Eu pensei, não adianta só falar de avanços do troço. A maioria das pessoas não sabe nem o que faz na neurocirurgia funcional. E um monte de colegas médicos também não sabem que tem disponível isso, que existe, nem que tem disponível aqui. Né? Então, eu pensei, bom, vou falar um pouco de tudo para tentar abrir o leque de conhecimento pessoal. Ô Pablo, se me permite só complementar a resposta, o que acontece? Como esses tratamentos para o Parkinson, eles são muito onerosos, realmente o SUS ele tem uma limitação para isso. Houve uma época que nós fizemos, entre aspas, um acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, e que eles definiram que poderia ser feito um número X de cirurgias por mês, entendeu? Tanto no município quanto no estado. Isso vigorou por um tempo e depois acho que eles perderam o interesse. Outra coisa que você falou sobre o autismo. Eu sou da Câmara Técnica da Neurocirurgia do Conselho Federal de Medicina. Nós estamos discutindo assim, de uma forma muito intensa a questão do autismo, porque tem um viés do diagnóstico em relação ao autismo, certo? E o CFM, nós estamos trabalhando nisso, provavelmente até lá para novembro, dezembro, deve sair um parecer do CFM sobre o diagnóstico do autismo, com o objetivo de ser mais claro em relação, porque hoje o que nós estamos entendendo que pode estar acontecendo, não sei se eu posso usar esse termo, um hiperdiagnóstico do autismo, tá certo? E que, às vezes, a gente foge um pouco da doença da base e entra um pouco na questão psicológica, porque o diagnóstico do autismo hoje traz muitos benefícios para o paciente que fecha o diagnóstico do autismo, entendeu? Então, o CFM entendeu que necessita
de uma avaliação para que evite esse excesso de diagnóstico, que é o que está se parecendo. Então, eu faço parte dessa Câmara Técnica e nós temos trabalhado, já tivemos várias reuniões relacionadas ao diagnóstico do autismo e que até o fim do ano vai sair um parecer, como é que eu vou dizer, orientando melhor essa questão do diagnóstico. E aí, por que entrou no assunto? Porque quando sair o parecer, já vai sair um direcionamento do diagnóstico e do tratamento, das possibilidades de tratamento. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Só rapidinho. Tem um paciente que ele tem um tremor em um membro só, isolado. Tá? E já passou no Brasil inteiro, já foi para São Paulo, todo mundo já investigou e não consegue descobrir a causa do tremor no membro isolado. E eu andei vendo na internet algumas pessoas que eu não sei, esse DBS teria como inibir esse tremor no membro? Assim, só legal, obrigada. Só isso. Só isso. Mais alguém? Não se acanhe, esse é o momento de fazer as perguntas. O doutor está aqui à disposição de vocês. Alguém? Mais perguntas? Então, muito obrigado, doutores. Muito obrigado, doutor Pablo, doutor Giovanni.